de Cristo, ó companheirinho, posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para contar aos outros esta novidade. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor motoqueiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor motoqueiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. A paz do Senhor, crianças. E aí, vocês estão prontos? Eu posso continuar contando a história missionária de Oliofá? Vocês lembram o que falamos na última história? Então, Oliofá tinha medo dos espíritos maus, mas um dia ele resolveu conversar com o espírito bom e ele pediu: Espírito bom, se você existe de verdade, envie alguém para me contar de você. E Oliofá não sabia, mas ele tinha acabado de fazer uma oração. Ele tinha conversado com Deus. Vimos também o versículo de Salmo 55:16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. E naquele dia, Oliofá clamou a Deus. Ele queria saber sobre o Espírito bom que é Deus. E será que Deus ouviu? Pois durante 3 longos anos, Oliofá ficava ali sentado, conversando com Deus e pedindo a Deus, até que um dia, crianças, Deus ouviu e respondeu a sua oração. E um missionário da região da Austrália, bem próxima à região da aldeia de Oliofá, veio falar com eles. Era um país vizinho e ele trazia em suas mãos um livro da capa preta. E quando chegou na aldeia, ele falou: eu quero ensinar o que está escrito neste livro. E Oliofá escutava ansioso e ele ouviu o que ele queria ouvir há muito tempo. O Espírito bom vive no céu e ele tem todo o poder sobre os maus espíritos. Oliofá ficou muito entusiasmado, ele ficou muito feliz. Será que ele estava ouvindo realmente? Será que aquilo que o missionário estava falando era o que os seus ouvidos estavam escutando? E Oliofá cada vez mais prestava atenção no que o missionário dizia. E o missionário falou:
Sabe, Deus é o Espírito bom. E Oliofá chegou próximo ao missionário e falou: missionário, isso é exatamente o que eu quero ouvir. É isso que eu tenho pedido há 3 longos anos ao Espírito bom. Alguém veio me contar e eu preciso aprender mais. E o missionário falava com Oliofá. Falou para Oliofá: se você crer, Oliofá, nesse Espírito bom, ele pode mudar a sua vida, ele pode perdoar os seus pecados, ele vai tirar o medo que você tem e vai dar poder para você contra esses maus espíritos. E quando você morrer, você poderá ir para o céu junto com o Espírito bom, num lugar bem feliz. E Oliofá disse ao missionário: eu quero aprender mais sobre o Espírito bom. Você pode me contar? E o missionário começou a falar com Oliofá. Oliofá, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou a natureza e Deus criou você. Deus é o Espírito bom. E Ele pode perdoar os seus pecados, aquilo que você faz de errado, o que você pensa, fala e faz que é errado. Isso desagrada a Deus, isso são pecados. E Deus pode perdoar através de Jesus, o Filho perfeito de Deus. E Ele veio a este mundo e Ele morreu na cruz, e o sangue de Jesus pode perdoar os seus pecados. E se você quiser, Oliofá, crer em Jesus, para isso você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, porque Jesus é Deus e Ele voltou a viver e Ele mora no céu. E Ele pode te dar uma nova vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele te dá este presente, uma nova vida, para que você possa morar no céu com Deus. E Oliofá ouviu aquilo com muita alegria. E ele quis: eu quero, missionário. O que eu tenho que fazer? E o missionário falou: você precisa orar, falar com Deus e pedir isso para Ele. Para Oliofá não foi difícil, crianças, porque o Oliofá já conversava com Deus, o Espírito bom. E naquele dia, Oliofá fez da mesma forma. Ele fechou os olhos e fez uma oração. Ele fez aquilo que está escrito lá em Salmo 55:16. Ele clamou ao Senhor e Deus respondeu e o salvou. E o Senhor me salvará. E ele fez a oração: Deus, eu acredito em você. Eu acredito em Jesus, que morreu na cruz e me deu o dom gratuito, a vida eterna. Eu quero ter em meu coração Jesus, para que os meus pecados possam ser perdoados. Ele clamou a Deus e Deus o salvou. E Oliofá pediu para o missionário: eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais sobre este Deus. E o missionário entregou para Oliofá um pequeno livro que tinha 4 livros nele, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos estavam na língua de Oliofá. Assim Oliofá poderia ler e aprender mais sobre a palavra de Deus. E Oliofá ficou muito feliz. E quanto mais ele aprendia sobre Deus, mais ele queria falar às pessoas sobre Deus. E um dia ele foi até a casa de seu amigo Jogo. Sabe, crianças, por que Jogo tinha esse nome? Adivinha? Porque ele gostava muito de jogar. E ele jogava, ele só jogava. E Oliofá sabia que aquilo era errado. E ele queria que ele conhecesse a Jesus, para que Jesus pudesse perdoar as coisas erradas que ele fazia. E um dia ele foi até a casa de Jogo
E ele falou sobre Jesus para Jogo. E ele explicou sobre o grande amor de Deus, que as coisas erradas que nós fazemos são os pecados, mas que Jesus tem poder para perdoar os pecados e que se Jogo quisesse, ele poderia receber o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, que é a vida eterna. Jogo ouviu a sua palavra, mas virou para Oliofá e falou: Oliofá, eu não quero saber de Jesus. Eu gosto mesmo é de jogar. Vai para sua casa que eu fico aqui na minha. E Oliofá chegou na sua casa e sabe o que ele foi fazer? Ele foi clamar ao Senhor, ele foi orar, porque ele sabia que Deus poderia ouvir a sua oração. E ele pediu: meu Deus, faça que Jogo compreenda o seu amor. Faça que o coração dele entenda que ele precisa de Jesus para que seus pecados sejam perdoados e assim receba Jesus. Oliofá orou e foi dormir. E naquela madrugada, ali na aldeia, começou uma gritaria. Jogo gritava: eu não quero morrer, eu não quero morrer. E todos saíram e Oliofá foi correndo até a casa de Jogo e perguntou: o que aconteceu, meu amigo? Oliofá, eu tive um sonho terrível, na qual eu morria e eu ia para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu quero saber do seu Deus. Me conte mais sobre Deus. E Oliofá falou para Jogo sobre Jesus, sobre o grande presente da salvação. E Jogo compreendeu que ele era pecador e precisava de Jesus para perdoar os seus pecados. E naquele dia, Jogo entregou o seu coração para Jesus. E aí ele fazia parte da família de Deus. Oliofá queria saber mais sobre Jesus e aprender. E o missionário convidou Oliofá para ir junto com ele em outra aldeia, na qual o missionário ia ensinar outros jovens sobre a Bíblia. Assim, Oliofá poderia acompanhá-lo e aprender mais sobre a Bíblia. E Oliofá foi com ele. Num dia, estava muita chuva e o missionário estava ali naquela chuva. Quando Oliofá avistou o missionário, ele correu para pegar uma carona. E o missionário parou e pegou o Oliofá e Oliofá falou: eu vou aqui no banco de trás, na parte de trás do jipe, porque eu estou muito molhado e eu não quero molhar o seu carro. E ele seguiu, mas a chuva era tanto, crianças, que quando chegou na ponte próxima à aldeia, o jipe começou a deslizar, derrapar, e de repente as duas rodas daquele jipe ficou suspensa. E aí Oliofá, clamando a Deus, deu um pulo do jipe e clamou a Deus: meu Deus, não deixa que aconteça nada com o missionário. Ele ainda precisa falar do grande amor de Deus para muitas pessoas. E ele fez essa oração. De repente, o missionário, com muita calma e bem devagarzinho, para que o peso do corpo dele não fizesse o jipe cair, saiu daquele carro e o jipe ficou ali pendurado na ponte. Mas várias pessoas da aldeia correram com ramos de palmeira e cordas para poder tirar o carro daquela situação. E quando tudo estava bem, Oliofá agradeceu a Deus. Ele orou porque ele compreendeu que foi Deus que direcionou ele a sentar na parte de trás, porque senão o peso dos dois poderiam ter feito o jipe cair. E foi Deus também que livrou o missionário da morte, porque eles precisavam ainda falar de Jesus para muitas pessoas. E Oliofá continuou falando de Jesus às outras pessoas. E ele tinha um cavalo, na qual ele usava esse cavalo para ir de um lugar para outro falar de Jesus. Mas muitas pessoas
não gostavam do que Oliofá fazia. E um dia o cavalo de Oliofá ficou muito doente, em risco de morte. E Oliofá compreendeu: alguém tinha envenenado seu cavalo para que ele não fosse falar de Jesus às pessoas. E Oliofá, percebendo isso, ele viu que o seu cavalo estava ali no chão, deitado, bem sem forças, e começou uma forte chuva. Oliofá deixou seu cavalo ali e foi para a sua casa. Chegando na sua casa, ele dobrou o seu joelho e orou e pediu: meu Deus, eu sei que o Senhor responde a minha oração. Muitas vezes a sua resposta é não. Eu sei que podes curar o meu cavalo, mas se o Senhor não quiser curar o meu cavalo, tudo bem. É Ele que me ajuda para levar a sua palavra. Ele orou, ele acreditou em Deus, porque ele sabia que tudo que Deus faz é bom. E na manhã seguinte, ele não queria, ele sabia que Deus poderia responder, mas a resposta de Deus poderia ser não, e o cavalo não ficar bom. Ele abriu a porta devagarzinho e olhou para o quintal. Quando ele olha, quem está de pé e já comendo matinho? O seu cavalo. Estava bem, estava saudável, estava forte. E Oliofá mais uma vez agradeceu, porque ele clamou e o Senhor salvou o seu cavalo, que já estava bem e saudável. Crianças, nós temos um Deus que ouve a nossa oração. E Oliofá continuou ali com o seu missionário. Mas um dia o missionário disse a ele: Oliofá, eu preciso voltar para a minha cidade, para o meu país. E Oliofá ficou triste. Como? E agora? Quem vai falar de Jesus às pessoas? E o missionário falou: você vai falar de Jesus para outras pessoas. Você vai continuar falando para aqueles jovens sobre Jesus. E ele continuou, crianças. Ele cada vez mais se dedicou a falar de Jesus. E um dia, falando com aqueles jovens sobre Jesus, um daqueles jovens começou a chorar, porque ele compreendia, mesmo ouvindo sobre Jesus, ele tinha pensamentos, sentimentos e atitudes erradas. E ele compreendeu que aquilo que ele queria não era o que Deus queria para ele. E naquele dia ele falou e pediu perdão e falou que daquele momento em diante ele ia dedicar a sua vida para fazer o que Deus queria. E Oliofá fez da mesma forma. Oliofá continuou falando para Jesus, de Jesus para outras crianças, que Jesus tem poder para perdoar pecados. E você, criança, que nos escuta, você que já recebeu Jesus em seu coração, faça como Oliofá, fale de Jesus às outras crianças, converse com Deus, Ele ouve a sua oração. Agora você, criança, que ainda não recebeu Jesus, você pode receber, fazendo como Oliofá. Ele conversou com Deus, ele pediu para Deus perdoar os seus pecados e Deus entrar em seu coração. E Oliofá se tornou um filho de Deus. Crianças, nessa história de hoje, aprendemos que nós temos um Deus que ouve e responde a nossa oração. Então, antes de terminar, nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar a falar de Jesus a outras pessoas, a outras crianças, e que possamos ir pelo mundo e ganhar muitas crianças para Jesus. Jesus, nos ajude a falar do seu grande amor para outras crianças, a aprender a sua palavra e também compartilhar do grande amor de Deus. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus abençoe, a gente fica por aqui e Deus abençoe cada um de vocês.